Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal The Pro Game, o canal do videogame retrô de seus assuntos atuais. Pessoal, hoje vamos continuar falando sobre a teoria dos jogos que foram descontinuados para o Sega Dreamcast ou não foram publicados para o console da Sega no ano de 2001 até 2002. Com isso então, nós vamos aí falar um pouco mais dessa teoria bastante legal que vai trazer para vocês aí um ponto de pergunta e interrogação. Se esses jogos poderiam ajudar a venda do sistema, uma vez que esses jogos que eu vou trazer para vocês aqui são jogos bastante relevantes que, caso fossem portados para o Dreamcast, na verdade publicados para o Dreamcast, porque quem desenvolvia ele e publicava era a própria Sega, né, dona do Dreamcast, então eles ajudariam o sistema a fechar o seu ciclo natural e normal da sexta geração, né? Então seria bem legal. E com isso eu vou trazer algumas teorias aqui em questão, beleza? Mas antes, já vai largando o like no canal aí, né? E se inscrevendo aí, beleza? Então vamos lá então. Esses possíveis jogos de Dreamcast, né, a qual foram descontinuados, foram para outras plataformas. Lembrando que todos foram publicados pela Sega e poderiam vir normalmente para o Dreamcast, né? Então tá aí o nome desses jogos, a data, né? E quem publicou e quem desenvolveu eles, beleza? Então eu vou falar para vocês mais à frente, vocês vão acompanhando aí, né? O Beat Spiker Volleyball, né, foi pro GameCube, né? Mas ele é um jogo vindo da Naomi 2, né, que foi publicado ali em 2001, desenvolvido pela M2 e a Sega. O King Hawk 66 foi pro PS2, mas ele também é da Naomi 2, ele foi feito ali, publicado em fevereiro de 2002, também pela M2, publicado pela Sega. Agora, começando o ciclo aqui do Xbox, nós temos o Jet Set Radio Future, publicado em 22 de fevereiro de 2002, produzido pela Smiley Beat, publicado pela Sega. Temos o Gun Valkyria, publicado em 18 de março de 2002, desenvolvido pela Smiley Beat também, publicado pela Sega. Temos o Crazy Taxi 3, publicado em 24 de julho de 2002, feito pela M3, publicado também pela Sega. O Sega GT 2002, publicado em 3 de setembro de 2002, desenvolvido pela M1, publicado também pela Sega. E temos aí, para fechar o pacote, o Panzer Dragoon Horta, publicado em 19 de dezembro de 2002, também desenvolvido pela Smiley Beat e publicado pela Sega, né? Todos esses 5 títulos aí que eu mostrei para vocês do Xbox clássico já tinham sido anunciados previamente em 30 de março de 2001 na Tokyo Game Show, com mais 6 outros títulos da própria Sega, que não citei aqui, dando um total de 11 títulos, né, que a Sega deu como exclusividade para o Xbox clássico, isso em pleno 30 de março de 2001, ou seja, um dia antes da descontinuação do Dreamcast. O Dreamcast nem tinha sido descontinuado ainda, né? E 14 dias depois, após a morte do presidente da Sega aí, né, do Isao Okawa, né? Então, e isso também com cerca de 7 meses antes do lançamento do Xbox clássico. Vai juntando as peças aí, pessoal. Bom, outro exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é o Shenmue 2, que foi publicado em 6 de setembro de 2001 para o Dreamcast e 28 de outubro de 2002 para o Xbox, ou seja, um ano antes de diferença, né? Desenvolvido pela M2 e publicado pela Sega, né? A gente sabe que a versão do Shenmue 2 saiu oficialmente apenas no Japão, né? Japonesa. A versão aí com o idioma em inglês, né, norte-americana, ela foi boicotada pela Microsoft pelo fato que a Microsoft iria lançar essa versão, né, pelo próprio Xbox 2002, e como vocês viram, um ano depois foi de fato lançado, né, e a versão aí inglesa do Shenmue 2 do Dreamcast foi descontinuada, e recentemente caiu aí até a demo dela, né, aí a qual comprova essa teoria, essa tese aí, né. Então, ou seja, se Shenmue 2 ele não fosse lançado para o Dreamcast em setembro de 2001, né, assim como aconteceu com o próprio Ele Arena, né, que seriam lançados também em 2001, né, o Shenmue 2 ele só chegaria para o Xbox em outubro de 2002. Né? Isso nos leva a uma conclusão que qualquer jogo lançado e publicado aí pela Sega até o final do ano de 2002 para o Xbox clássico ou qualquer outro sistema, muitas das vezes aí, né, além do Xbox clássico, provavelmente já estava até mesmo concluído, né, e pronto para ser publicado por Dreamcast, né, ou
das piores das hipóteses, em uma versão beta para o Dreamcast desde 2001, né? Ou seja, desde isso já estava feito, pois muitos jogos da própria Sega que seriam lançados e publicados para o Dreamcast no ano de 2001, né, e a 2002, foram portados misteriosamente, exclusivamente para o Xbox clássico. Tem caroço nesse algo aí? Ah, tem sim, né? Um outro exemplo para vocês é Toei Gen Yao, né, que nós temos aí, que foi lançado em 23 de outubro de 2002 para o Xbox clássico, foi desenvolvido pela Visual Concept, mas porém publicado pela Sega, né? E como nós sabemos, existe uma versão beta um pouco diferente para o Dreamcast, que se fosse continuada seria lançado no mínimo um ano antes da versão Xbox. Porque é o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês do Shenmue, né? Shenmue foi lançado para o Dreamcast, Shenmue 2 foi lançado em setembro de 2001, né? Faz o cálculo comigo. No caso, se a versão do Dreamcast do Toei Gen não fosse descontinuada, ele também seria lançado um ano antes, né, da versão que foi lançado para o Xbox, beleza? Só para vocês entenderem essa lógica, né? Felizmente existe aí a versão beta para comprovar isso, né? E já dá para dar uma reforçada na teoria da conspiração ainda mais, né? Uma vez que o sistema Xbox de varejo, ele também só seria lançado ainda em 15 de novembro de 2001, né? E como assim? Horas, né? Como assim, horas? A versão do Dreamcast foi descontinuada, né? Ah, tem muito caroço nesse angu mesmo, né? E com vocês aí, Isao Okawa, né? Nascido em 19 de maio de 1926, esse foi o grande presidente da Sega da era Dreamcast, né? Faleceu em 16 de março de 2001. Ah, o fatídico mês de março de 2001. 3 datas tão ruins para o Sega Dreamcast, né? Falecimento aí do presidente da Sega, né? Os portes e jogos do Dreamcast sendo anunciado ali 29, dia 30, também na Tokyo Game Show para os sistemas concorrentes, e 31 de março o Dreamcast sendo descontinuado. Que fase, hein? Então, né, lá se foi o presidente da Sega, né, Enterprise e cofundador da CSK Holdings, por condições de, no mínimo, duvidosas de insuficiência cardíaca. Isso tudo depois dele perdoar uma dívida milionária da Sega, que foi adquirida por causa do Saturno, né, e hardwares ONs que foram desenvolvidos no Genesis, né? Pode vir por qual time? Pela Sega da América, né? Fizeram, né, e deram um prejuízo gritante para a Sega, né, e acabaram atrapalhando até mesmo o Dreamcast nos seus meses iniciais também, ele em questão, né? E ainda você acreditando naquela história fake news, né, que ele queria a compatibilidade dos jogos do Dreamcast com o Xbox, né? Na verdade, com esse perdão da dívida que o Isao Okawa queria, né? É lógico que ele, na verdade, queria que o Dreamcast continuasse era vivo, né? Para poder terminar o seu ciclo normal, né? Eu nunca vi isso de compatibilidade de dois consoles da mesma geração, ou retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade é para sistemas de geração diferentes, pessoal, né? Isso só deve ser história para fanboy cair mesmo, né? Isso é alerta de fake news corporativa, tá? Essa história ela foi criada só para passar uma ideia que os jogos que estavam vindo, que era do Dreamcast e foi para o Xbox, era só para poder passar essa ideia, né? Que ele havia conversado, mas isso aí, para mim, é papo furado. Para mim é fake news, né? Fake news corporativa é só para colar. Se colar, as pessoas compartilham, e muitos compartilharam isso aí, né? Para mim, Isao Okawa não queria isso. Isao Okawa queria que o Dreamcast continuasse, eu acredito, no seu ciclo normal, e com isso, então, por isso ele ajudou e perdoou a dívida da Sega em muita coisa. Mas eu acredito que acaba que aconteceu algumas coisas nos bastidores complicadas, né? E adivinha quem foi descontinuado depois da morte do Okawa, né? Ah, sim, o Dreamcast em 31 de março, né? No mesmo mês e ano. Curioso, não? Lembrou de alguém, né? Peter Moore. Vamos dar uma conversada melhor sobre esse porte aí, que era o do Dreamcast, né? E foram misteriosamente assinados aí para serem exclusivos. 11 jogos que eram para o Dreamcast foram para o Xbox. Também vamos falar da sua ida para trabalhar depois para a Microsoft. Surgiram um lugar para falar sobre isso bastante seguro. A delegacia. O Dreamcast, cercado de tantas conspirações. Então, pessoal, se você gostou e assistiu até aqui,
deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? E até lá!